Então, pessoal, bom dia de novo para todo mundo. E a aula de hoje vai ser sobre digestão, tá bom? Então, como que acontece a nossa digestão? Tá, eu tô comendo, bebendo isso aqui, estou comendo alguma coisa, né? Como que isso, o que que acontece dentro do meu organismo com esse alimento, né? Ou essa bebida, ou o que for. Tipo assim, o que que acontece? Tá, cai no meu estômago, eu sei que vai pro meu esôfago, da minha boca pro esôfago, pro estômago, pro intestino. Tá. E o que que ele faz lá? O que que acontece com esse alimento? Isso que a gente vai descobrir, ok? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, ó, então vamos ver como que acontece nossa digestão. Primeiro, a gente tem que saber que existe uma coisa na nossa digestão que chama enzima. Enzima ou enzima digestiva. A enzima, pessoal, é uma proteína que ela vai quebrar, ajudar a quebrar os alimentos, ok? Então, depois vocês vão entender com o tempo o que é enzima. Eu vou falar bastante de enzima aqui, hein? A primeira enzima que atua na nossa digestão é a amilase. Só, a amilase, ela atua na boca. O que é a amilase? A amilase é a enzima que quebra amido. Tá, não sei, não entendi nada. Ó, vamos lá. Amido, pessoal, é um tipo de carboidrato. Lembra da última aula que a gente falou de carboidrato, proteína, lipídio, por aí vai? Então, o amido é um carboidrato. Pronto, vocês já sabem isso. Amido é um carboidrato. E, pessoal, o que acontece? O amido é um carboidrato. E que tipo de carboidrato? Onde que é encontrado esse tipo de carboidrato? No arroz, na batata, na mandioca. Então, o amido ele é muito encontrado em vários alimentos aí ricos em carboidratos, é o amido. Se eu falei que no milho tem amido, na pipoca também tem amido. Eu quero que vocês façam um teste para mim durante algum, sei lá, essa semana, se conseguir, ótimo. Ou se vocês já fizeram isso, não precisa. Pega uma pipoca, faz pipoca, lembrando que pipoca é de milho, né? Pega a pipoca, põe na boca e deixa sem mastigar. E fecha a boca e não mastiga. O que acontece com a pipoca? Alguém sabe? Alguém já fez isso? Nossa, me Ó, fala uma Rayane. coisa. Sim. Tem pipoca sem ser de milho? Oi? Existe pipoca sem ser feita de milho? Que é isso? Não, não. Porque eu falei pipoca de milho? Meio que um Que eu pleonasmo que saiba, você quis pipoca é dizer? só de milho. Ó, Rayane e Adriele falou, ela derrete. Exatamente, ela derrete. Então, isso que acontece com a pipoca. Então, a pipoca, quando você coloca na boca, ela sofre, né, o efeito da enzima amilase. O nome dela total é amilase salivar, que vem da saliva, tá? Ó, Isaías, aqui em casa tem amido de milho. Você falou isso? O que é amido de milho, pessoal? É pegar o milho e retirar só o amido dele, né? O amido de milho, pessoal, é a famosa maisena, né? Então, retira o amido do milho. Então, isso que é um amido de milho, tá bom? Então, beleza. Se você coloca uma pipoca na boca e deixa, fecha a boca. Para quem nunca fez isso, que eu acho meio difícil, tenta fazer essa semana. Coloca algum tipo de pipoca na boca, pode ser doce, pode ser salgada, né? Aqueles de saquinho também serve. Coloca na boca e o que vai acontecer? Ela vai derreter algodão doce. Põe na boca. O que acontece? Derrete. Por que derrete, pessoal? Porque ele sofre, né, a ação dessa enzima, amilase salivar. A amilase dissolve o quê?
quebra o quê? O amido, tá bom? Então, a primeira parte da digestão ocorre na nossa boca. Então, os carboidratos, né, no caso o amido, que a maioria dos alimentos que a gente come com carboidrato é amido, milho, arroz, batata, mandioca, batata doce, né? A primeira parte da digestão acontece na boca, ok? Beleza. Outro exemplo de enzima, só para vocês saberem, é a enzima lactase. Pessoal, alguém já ouviu falar da lactase? Lactase é a enzima que quebra lactose. Ah, não, você não tá entendendo nada. Não sei o que é lactase, não sei o que é lactose. Pessoal, lactose é o açúcar do leite. Alguém aí é intolerante à lactose? Ou conhece alguém intolerante à lactose? Eu sou intolerante à lactose. Alô, sério, você acabou de falar que você toma café com leite? É porque é o leite sem lactose, ok? Então, o que acontece? A lactose é uma enzima, a lactase é uma enzima que quebra a lactose, que é o açúcar do leite, que é o carboidrato do leite. Lembra que eu falei açúcar e carboidrato é quase um igualzinho ao outro? Né? O carboidrato, ele é quebrado em açúcar. Então, beleza, a gente sabe o que é lactose, que é açúcar do leite. E tem a frutose, que é o açúcar das frutas, tá? E a glicose, que é o açúcar de forma mais crua dele, tá? Então, beleza. A gente tem a lactase, né? Que é a enzima que quebra a lactose, beleza? Uma pessoa intolerante à lactose é aquela pessoa que não faz a digestão da lactose. Por quê? Não tem dentro do organismo, dentro do intestino, a enzima que quebra a lactose, que é a lactase. Então, para quem for tomar leite ou comer algo com leite, que é intolerante à lactose, tem que ingerir junto essa enzima. Então, o intolerante à lactose, para ele poder tomar leite ou comer alguma coisa com leite, ele tem que ingerir essa enzima junto. Então, os produtos zero lactose são aqueles produtos que já têm enzima junto. Então, o leite que eu coloquei no copo, zero lactose, né? O leite zero lactose que eu coloquei no copo, tem leite e tem enzima junto misturado, tá bom? E às vezes você pode tomar, né, um comprimido de lactase, ok? Ó, João Pedro falou, meu primo é intolerante. Raí falou, minha mãe. Gente, eu sou intolerante, então só posso leite zero lactose, produto zero lactose. Ou se for comer alguma coisa com leite, comer, né, a enzima, tomar um remedinho, ok? Então, lactase, enzima que quebra a lactose, que é açúcar do leite, tá bom? Deu para entender mais ou menos o que é uma enzima? E outra coisa muito importante que acontece na boca é a mastigação. E a língua ajuda muito. Então vamos ler aqui, ó. A língua guia e molda o alimento entre os dentes, para que seja mastigado. Depois, guia o alimento para que este seja engolido. Beleza, o primeiro processo da digestão ocorre na boca, através da amilase salivar que quebra amido, que é um tipo de carboidrato. A mastigação ajuda a quebrar o alimento, né? Não quebra tudo, mas começa, né, a quebrar o alimento. E a língua ajuda aí na mastigação e a nós a engolir o alimento, ok? Então, chegou no esôfago, ele desce e chega no estômago. O que acontece com o alimento no estômago? Pessoal, no estômago, esse alimento, ele se chama agora de bolo alimentar. Então, vira o bolo alimentar. Ele é misturado, gente, com suco gástrico, que é o ácido do estômago, que é um dos ácidos mais fortes encontrados na natureza, que é o ácido clorídrico. Só uma curiosidade, pessoal, se você perfurar o seu estômago, é perigoso você perder uma boa parte dos órgãos ali ao redor. Por quê? Quando se a pessoa não morrer, né, que a pessoa provavelmente morre, o que acontece? Quando você perfura o estômago,
o ácido do estômago, o ácido gástrico, ele sai. E o que ele faz, gente? Ele dissolve tudo que ele encosta. Aí então, Célio, por que não dissolve então o estômago? Bom questionamento. O que acontece? O estômago, ele tem uma proteção violenta para que ele não sofra, né, essa ação do ácido. Então, o estômago, ele tem uma barreira protetora muito forte para que o ácido não, né, dissolva o estômago. Então, pensa o tanto que o aparelho do estômago é forte, né? Então, o que acontece? Tem uma doença que chama gastrite. Não sei se vocês já ouviram falar. A gastrite é quando essa barreira começa a falhar. Um pedaço aqui ela começa a ficar, sabe, fraca, com uma película, vamos dizer assim, uma barreira bem fina, ou quase sem barreira. Então, pensa, essa proteção, né? É uma proteção que a gente tem dentro do estômago. Ela não tem um pedaço, não tem ela mais. O que acontece? Começa a degradar o estômago, né? Aí a pessoa começa a ter dor no estômago, ardência, vontade de vomitar, né? Então a pessoa começa a ter dores no estômago, o estômago ardendo, a pessoa falta de apetite, né? Então a gastrite, pessoal, é quando essa barreira aí, né, essa proteção, ela começa a falhar em algumas regiões do estômago. E essa região que mais acontece isso é a região entre o esôfago e o estômago. Essa região entre o esôfago, finalzinho do esôfago, início do estômago, é a região que mais costuma dar problema. Então, quando isso acontece, a pessoa tem refluxo. O que é o refluxo? Aquela vontade de vomitar e aquela dor no estômago junto. Mas a pessoa às vezes nem vomita, tá? Então, tem refluxo, aquela coisa que parece que vai subir e não sobe, sabe? Uma ardência no estômago muito forte, falta de apetite, isso são sintomas da gastrite. E a gastrite, gente, ela pode evoluir para uma doença mais grave, que é a úlcera. E a úlcera tá um passo de ser câncer de estômago, tá? A úlcera, ela pode ser desenvolvida de uma gastrite que não foi curada ou por uma bactéria. Acho que a gente chegou já a falar isso ano passado, né? A bactéria é a H. pylori. A H. pylori, pessoal, é uma bactéria que ela pode sim desenvolver uma úlcera, tá bom? Então a úlcera ela é uma gastrite muito evoluída, tá bom? Então, primeiros sintomas de gastrite, pessoal, é bom procurar um médico, tratar, porque é fácil o tratamento da gastrite. Não é difícil, tá? É muito simples o tratamento da gastrite. Mas da úlcera já é um pouco complicado, tá bom? Beleza, então vamos lá. A acidez favorece a ação da principal enzima aí no estômago, a pepsina. Pessoal, a pepsina, ela quebra proteína, né? É uma protease que quebra as ligações químicas entre aminoácidos de uma proteína. Então, a pepsina, ela vai quebrar proteína. E onde que ela ocorre? No estômago, ok? Então, carboidrato começa a digestão na boca. E proteína começa a digestão no estômago. Ok? Deu para entender? Vamos lá. Agora, o alimento ele desceu mais um pouco. Ele chega no intestino. O que acontece no intestino? Primeiro, vamos saber que o intestino delgado, que a gente tem o delgado e o grosso. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é o duodeno, depois o jejuno e depois o ilho. Ah, você tem que decorar esse nome difícil? Não. Só saiba que é dividido em 3 partes. O duodeno é bom você saber. Os outros 2 não tem tanta necessidade, não. Então, no intestino delgado, ocorre a maior parte da digestão e da absorção dos alimentos. Então, no intestino delgado que a maioria dos alimentos são absorvidos. O que é absorvido? Então, beleza. A gente viu que até então os alimentos já estavam bem quebrados, né?
que é quebrado? Dividir as moléculas em pequenas partes. Então, foi quebrado aí em pequenas partes. E agora, o que acontece? Vai terminar de quebrar em pequenas partes. E esses alimentos, essas pequenas moléculas, por exemplo, de aminoácido, de glicose, ele vai atravessar a parede do intestino e chegar na corrente sanguínea. Então, pessoal, aqui tá, vamos supor, o intestino, né? Um pedaço do intestino. O intestino, ele está conectado com vários vasos sanguíneos aí ao redor dele. E essas pequenas partículas de alimento, que agora está bem pequenininha, ele atravessa a parede do intestino e chega no sangue, nos vasos sanguíneos. Que aí os nutrientes chegam no sangue. É assim que os nutrientes chegam no sangue. E é pelo sangue que eu transporto todos os nutrientes para todas as nossas células, do todo o nosso corpo. Ok? Então, é no intestino que isso mais ocorre, a absorção dos alimentos. Ok? Então, o que acontece no duodeno, que é a primeira parte do intestino, aquela parte que sai do estômago, né, e o inicinho ali do intestino. É nele que é liberado o suco pancreático e a bile do fígado. Então, o pâncreas, ele libera o suco pancreático nessa região, no duodeno, e o fígado libera a bile nessa região. Pessoal, o que é o suco pancreático? A gente vai ver depois, tá? Mas lembra que a gente viu que o pâncreas, vou falar mais também, viu que o pâncreas, ele quebra açúcar do sangue? Depois a gente vai ver essa ligação, tá? O que acontece? Quando tem muito açúcar no sangue, quem quebra ela é o pâncreas, é a insulina. Okay? A insulina, porque o pâncreas libera o suco pancreático e a insulina. O pâncreas, ele manda a insulina para o sangue e faz com que aquela glicose seja quebrada. Ok? Glicose é açúcar, tá, gente? Que seja quebrado. Então, ele vai quebrar um açúcar no sangue. E se tiver faltando o açúcar no sangue, você vê que a quantidade de açúcar está muito baixa, ele fala assim, ô fígado, sabe aquele glicogênio que você tem aí? Manda aí pro sangue. Pessoal, porque o fígado, ele armazena carboidrato, açúcar, da forma que a gente chama de glicogênio. Então, o pâncreas chega lá pro fígado e fala assim, fígado, tem pouco açúcar no sangue, corre e libera para mim o glicogênio e transforma em açúcar e manda pro sangue para mim. É isso que ele faz. Depois a gente vai ver com calma, tá? Então, o duodeno, né, é no duodeno que é liberado o suco pancreático pelo pâncreas e a bile pelo fígado. Okay? E o que é a bile, pessoal? A bile é uma substância esverdeada, né, que quebra a gordura. É ela que é como se fosse o nosso detergente. É ela que vai quebrar as gorduras que nós ingerimos, ok? E a bile, ela é armazenada na vesícula biliar, mas quem produz é o fígado. Adriele, é assim mesmo? Como assim? O quê? A questão de todo esse processo? Não, tipo assim, o pâncreas fala assim, ô, tá faltando, manda funcionar. Claro que não, né? Ele manda sinais, substâncias químicas para isso acontecer. Ele não vai chegar e falar, né? Isso não. É só um jeito de vocês entenderem, tá? Então, o fígado e o pâncreas estão um pertinho do outro, né? Então, a bile, ela é sintetizada pelo fígado. Então, quem produz é o fígado. Adriele, entendi. Beleza. Então, ela é sintetizada pelo fígado, ok? Mas ela é armazenada na vesícula biliar, ok? E o que a bile faz? Ela quebra gordura. Ela que vai ser o nosso detergente, tá bom? Então, a bile, ela fica na vesícula, armazenada. Se tiver em excesso, o fígado fazer em excesso, ela vai estar armazenada na vesícula. Pessoal,
Pessoal, tem gente que tem que retirar a vesícula biliar. Isso acontece. Oi, Nossa, Pedro existe Antônio. meio que um transplante de pâncreas? Não, pâncreas não. Não temos tecnologia para transplante de pâncreas. Tem de fígado, tem de rim, pulmão, coração, córnea, que é nos olhos. O que mais? Pulmão. Pulmão eu falei. Tem mais um órgão. Coração, pulmão, Meu a pai não sabia córnea, que coração dava, não. coração dá fígado, rim. Acho que só. Acho que não tem mais nenhum, não. Acho que é só, viu? Não são Estômago. todos os órgãos que conseguem transplante. E o pâncreas, tem gente que tem problemas no pâncreas, né? Que são as pessoas que têm diabetes. Então, as pessoas que têm diabetes, o pâncreas não funciona direito. Ou ele funciona demais, ou funciona de menos. E que para quem é diabético e conseguisse, né, um transplante de pâncreas, seria uma boa, que aí a pessoa curaria, né, da diabetes. Mas não é possível, tá? Isaías, eu tenho diabetes do tipo 1, que é a mais comum, tá? Diabetes do tipo 1 é aquela que geralmente a pessoa nasce com ela. Você chegou a nascer com ela? Ou foi depois de alguns anos que ela apareceu? Apesar que pode acontecer isso também, de aparecer depois de alguns anos, né? Mas quando criança, geralmente. Você conta aí pra nós, ok? Então vamos lá. A questão da. Contou aqui pra nós. Oi, Ellen. É que a minha vizinha, ela já teve que fazer transplante do estômago. Estômago? Minha mãe falou que ela fez. Eu também achei esquisito. Eu nunca vi transplante de estômago. Deixa eu até pesquisar se isso é possível. O Isaías falou aí, né? Que é desde os 2 anos. Geralmente por volta de 1 ano e meio, 2 anos que aparece a diabetes mesmo, né? Na criança. Olha, existe transplante de estômago, só que não é comum. Não sabia. Não sabia mesmo, ele. Então vamos lá. Pessoal, tem gente que tem que retirar a vesícula, né? O que acontece a pessoa que tem que te retirar a vesícula? Geralmente é por conta de pedras na vesícula. O que acontece? A bile, que é armazenada lá dentro, ela endurece e vira uma pedra. E aquilo, gente, dá uma dor horrorosa. Muita gente, né, quando começa a ter esse problema, né, sente muita dor. Não sei quais são os outros sintomas, tá? Porque eu não conheço ninguém tão próximo a mim que retirou a vesícula. Mas aí a pessoa tem que retirar, né? Tem que fazer uma cirurgia até simples. Geralmente faz só um buraquinho assim e retira a vesícula. Então a pessoa retirou a vesícula. O que a pessoa tem que fazer quando ela retira a vesícula? Ela não pode comer gordura em excesso. Pode comer gordura? Pode, mas em pequena quantidade. Por quê? O fígado ele vai continuar fabricando a bile, que quebra a gordura. Só que, o que acontece? Ela não vai ter, né, o armazenamento da bile, então a quantidade de bile vai ser pouca. Então ela pode comer gordura em pequenas quantidades. Ela não pode se empanturrar de coxinha, de batata frita. Batata frita, gente, feita no óleo. Se for, por exemplo, na air fry, tá tudo ok. Bom, então, a pessoa que não tem a vesícula, ela tem que tomar muito cuidado com os alimentos gordurosos. Senão ela vai passar mal, porque não vai ter aquela digestão daqueles alimentos, tá bom? Então, beleza, a gente entendeu a bile, entendeu que ela é fabricada no fígado, só que é armazenada na vesícula. E agora vamos falar do suco pancreático.
que acontece aonde? No pâncreas. E é liberado do pâncreas para onde? No intestino delgado. Aonde dentro do intestino? Na primeira parte do intestino, chamado duodeno. Ok? Então, vamos lá. Possui várias enzimas. O suco pancreático possui várias enzimas. A amilase pancreática, que digere amido, ó, digestão de amido de novo aqui, hein? E a lipase, que digere lipídios, entre os outros. O suco pancreático, gente, é um monte de enzimas junto. Então, ele é liberado no duodeno para ajudar aí na digestão. Tá bom? Ok? Então, Então, é no duodeno, que é essa primeira parte do intestino, que é liberado aí a bile e o suco pancreático. É onde começa, então, a digestão aí de várias substâncias. Tá bom? E vamos aprender aqui o que o fígado faz. Só o fígado faz muita coisa, tá? Acredite, eu resumi o que o fígado faz, tá? O fígado, ele faz muitas coisas. Ele é a maior glândula do nosso organismo. Possui muitas funções complexas, tá? Algumas aqui eu nem vou conseguir explicar para vocês, porque é muito complexo, vocês não têm conhecimento para saber ainda. Igual eu comecei a explicar a questão do glicogênio, né? E do pâncreas, como é a ligação do glicogênio, insulina, pâncreas. Gente, isso aqui é muito complexo para vocês entenderem ainda, tá? Isso aqui geralmente a gente vê no ensino médio muito pouco, e a gente vê mais profundamente na faculdade, para quem quer seguir, né, faculdades aí nesse rumo aí da saúde, biologia, né, medicina, por aí vai. Então, o que acontece? O fígado, ele produz o glicogênio. O que é o glicogênio? Ele armazena carboidrato. Energia, ele armazena energia dentro dele. Sabe quando você chega, come pouquinho, tipo, sei lá, você acorda de manhã, come uma banana e vai fazer exercício. Aí você corre, faz um monte de exercício, fica 1 hora fazendo exercício. Você acha que aquela banana é suficiente para te dar energia para você correr e fazer exercício suficiente que você fez? Primeiro, ela nem vai ter digerido direito ainda, né? O que acontece? A sua açúcar no sangue, né? A açúcar que está no sangue, que te dá energia, né? Ela é retirada, certo? Do sangue para te dar energia. Aí vamos supor que diminuiu muito a quantidade do açúcar no sangue. Tá faltando agora energia. O que acontece? O pâncreas fala assim, o fígado, manda aí glicogênio que eu tô precisando de açúcar urgente. A pessoa tá fazendo exercício aqui, senão a pessoa vai desmaiar. Aí o que o fígado faz? Libera aí o quê? O açúcar de volta pro sangue. Então, aquele glicogênio, ele é voltado, ele vai para o sangue e libera aí no sangue a glicose, para a pessoa ter mais energia, né, para poder fazer exercício. Se a pessoa continuou fazendo exercício e aquele açúcar só diminuindo de novo, tá acabando a energia ali do fígado. Aí o que acontece? Vai para a gordura. Sabe aquela gordura que a gente tem na barriga? Começa a queimar ela. Entendeu? Então, primeiro ele quebra, né, o glicogênio que está no fígado e depois começa a quebrar a gordura, que é uma reserva energética também, ok? Então, é muito mais fácil quebrar o carboidrato que está no fígado do que quebrar a gordura. Então, gordura é o último caso que o nosso organismo faz, tá bom? E tem a operação inversa, de pegar a glicose no sangue e transformar em glicogênio. Mas isso é bem mais complexo, tá, gente? Isso aqui é só um... Espero que vocês tenham entendido, porque isso é muito complexo, tá? Então, beleza. Tem uma ligação entre o fígado e o pâncreas. Alguém quer falar alguma coisa?
Adriele, está tendo problema com conexão? Espero que tenha resolvido. Então vamos lá, as funções do fígado. A primeira aí é a formação da bile, que quebra gordura. Depois, a reserva aí de glicogênio, que é um carboidrato. Controle do metabolismo de carboidrato. Então, quem ajuda a quebrar carboidrato? O fígado. Controle. Não, isso eu já falei. Metabolização dos hormônios esteroides produzidos pela suprarrenal e pelas gônadas, como por exemplo o ovário. Então, pessoal, quem faz o metabolismo de hormônios, por exemplo, adrenalina, a gente vai ver hormônio depois, ou os hormônios dos ovários, é o fígado, ok? Vamos próximo. Função aqui importantíssima do fígado. Desintoxicação de drogas e toxinas. Pessoal, quem bebe muito pode ter problema no fígado. Por quê? Porque quem bebe muito está ingerindo o quê? Uma droga dentro de si. Que tipo de droga? O álcool. Então, a pessoa que bebe muito, ela está ingerindo substâncias tóxicas dentro do seu organismo. O álcool é uma substância tóxica, tá? O álcool é um tipo de droga, só que uma droga que é permitida por lei. A gente fala droga lícita. As drogas que não são permitidas são chamadas de drogas ilícitas. Tá? Então, beleza. A gente sabe que o álcool é uma droga. A gente sabe que o álcool é uma substância tóxica. E quem que faz a quebra dessa substância tóxica? O fígado. Se eu chego numa festa 8 horas da noite e bebo até 6 horas da manhã, direto, o que vai acontecer? Meu fígado vai trabalhar em excesso, muito mais que em excesso. Ele vai trabalhar muito, ele vai ficar o quê? Sobrecarregado, porque ele vai tentando tirar aquela substância tóxica e só mandando mais, só mandando mais. E começa a ficar o quê? Vamos dizer assim, né? Entre aspas, desesperado, doido. Então, por isso que tem a ressaca no outro dia. Um dos motivos, né? O que acontece? A pessoa começa a ter vários problemas no estômago, às vezes começa a vomitar, né? Isso antes, nem é no outro dia. Então, tem problemas depois também no cérebro, né? Dor de cabeça, certo? Mas o que acontece? O fígado ele começa a ficar sobrecarregado. Pensa se a pessoa faz isso todo dia. Pessoal, o fígado não dá conta. E acontece uma doença chamada cirrose. Cirrose é uma doença no fígado. Primeiro tem hepatite, depois geralmente se transforma para cirrose, e da cirrose, câncer de fígado. Né? Geralmente tem essa evolução. Claro que a pessoa pode dar cirrose de uma vez, ou pode dar hepatite e nunca dar nenhum desses outros, claro. Ok? E se a pessoa tem algum problema grave no fígado, tem que estar na fila de transplante para receber um fígado. Ok? Então, uma das principais funções aqui do fígado é essa quebra de toxina. Lembrando que a gente tem o álcool, a gente tem as drogas, né, como maconha, crack, cocaína, LSD, êxtase, tudo aí é droga, né, gente? Isso são as drogas que a gente chama como drogas ilícitas, aquelas proibidas por lei. Então tem a cerveja, essas drogas, tem o cigarro, né, o tabaco, e tem as drogas, que são os remédios. Por isso que a gente vai comprar um remédio na drogaria ou na farmácia, né? Então, pessoal, cuidado. Remédio em excesso pode atacar o fígado, porque é uma droga. Então, tem certas doenças tem certas vezes que a gente fica doente e a gente tem que tomar muito remédio. E o principal problema desses remédios pode que vir atacar o fígado, o estômago, o fígado. Então, se a pessoa toma aí uns 4 remédios de uma vez, né? E ok, a pessoa tá tratando doença e tal, só que toma muito remédio de uma vez. Ela pode vir algum probleminha leve, tá, gente? Leve. No fígado, uns dias depois. Coisa assim, que resolve rapidamente, tá? Mas pode dar algum problema no fígado.
de estar tomando muito remédio. Tem gente que toma remédio todos os dias, assim, sem precisão, pode atacar o fígado. Lembra que eu falei numa aula para trás do pessoal que está tendo problema no fígado por estar ingerindo ivermectina, hidrocloroquina, qual que é o outro? Amoxicilina, por conta do coronavírus, sem precisão, e tá dando problemas gravíssimos no fígado, né? Então, pessoal, cuidado. Um dos motivos da gente não poder tomar remédio sem prescrição médica, sem um médico orientar, é essa, tá? Um dos, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Principal função aí, né, que eu falei, desintoxicação de muitas drogas e toxinas. Depois, síntese proteica. Então, ele faz algumas proteínas que nosso organismo produz, ele ajuda a fazer. Inativação de hormônios polipeptídicos. Não precisa se preocupar com esses nomes difíceis, tá? Então, ele inativa hormônios. Formação da ureia, que a gente libera no xixi, né, na urina. Então, o fígado, ele ajuda a fabricar ureia. E muitas importantes reações de metabolização de gorduras. Pessoal, o fígado é importantíssimo. Ele é um órgão vital, tá? Se eu paro de retirar substâncias tóxicas do meu organismo, o que acontece? Eu começo a ter excesso de substâncias tóxicas e eu morro. Então, o fígado é um órgão vital, tá bom? Ele é importantíssimo pra gente. Então, cuide-se, né, do fígado. Cuidado com as substâncias que a gente ingere, né, sendo drogas lícitas ou ilícitas, tá bom? E vou falar aqui do pâncreas pra gente finalizar a aula de hoje. Depois eu continuo, tá bom? Então, o pâncreas, pessoal, é uma glândula que faz parte do sistema digestivo e também do sistema endócrino. Endócrino, pessoal, é o sistema responsável pelos hormônios, tá? Então, o pâncreas produz o suco pancreático, que age no processo digestivo e possui várias enzimas digestivas. E essa glândula também produz a insulina e o glucagon. Pessoal, a insulina e o glucagon, né, tem essa relação aí que eu falei do glicogênio, do açúcar no sangue, tá bom? A insulina produz glicemia, que é a taxa do nosso açúcar no sangue. Então, se eu quero, por exemplo, Isaías que tem diabetes, provavelmente ele faz exame de glicose direto. Então, eu vou lá no laboratório ou furo o dedo em casa, né, com aquele aparelhinho e vejo a minha glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. Pessoal, em pessoas normais, que não têm diabetes, o ideal é que fique até 99. Passou para 100, cuidado, pode ser início de uma diabetes, ok? Então, beleza. A pessoa vê a glicemia, que é a quantidade de açúcar que tem no sangue. Tá? Então, a insulina reduz a glicemia ao promover a entrada de glicose nas células, onde será utilizada na liberação de energia, e o armazenamento no fígado, na forma de glicogênio. Então, tem essa questão. Tá faltando glicose no sangue? O pâncreas fala assim, ô fígado, libera aí o glicogênio no sangue para liberar a glicose no sangue. Se tá faltando glicogênio e sobrando açúcar no sangue, vai fazer assim, pode pegar um pouco de açúcar e libera aí no glicogênio. E transforma aí em glicogênio. Isso pro fígado, né? Então é assim que funciona, ok? Mais ou menos para vocês entenderem. A falta ou baixa de produção de insulina provoca diabetes, que é uma doença aí que dá o excesso de glicose no sangue, que a gente chama de hiperglicemia, que é a quantidade elevada de açúcar no sangue. E se a quantidade é baixa, é o hipoglicemia. Pessoal, na próxima aula eu falo sobre a diabetes, tá bom? Termino de falar sobre isso e termino a questão da digestão, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui.